Eu queria começar por dizer aos senhores telespectadores que este programa hoje vai ser bastante improvisado, quer dizer, bastante feito sobre a situação. Isto por uma razão. A minha ideia era hoje mostrar-lhes a Casa dos Patudos, em Alpiarça, a Casa Museu dos Patudos, do famoso político José Relvas. Bom, e realmente comecei por aí. Simplesmente, não se podem entender os Patudos sem saber quem foi José Relvas. E não se perceberá quem foi José Relvas se não se souber quem era o pai dele e como é que ele foi educado. O pai dele é o grande Carlos Relvas. E também não se entende o Carlos Relvas se não se for ao sítio onde ele nasceu, onde ele criou e onde ele passou a vida inteira. Bom, e é isso que eu estou a fazer. Como veem, atrás de mim, isto não são as montanhas dos Alpes. Isto é um cenário fotográfico de há perto de 150 anos, mandado fazer na Bélgica pelo fotógrafo Carlos Relvas, mas eu acho que também não se entende quem foi o Carlos Relvas se eu não falar no pai do Carlos Relvas. E é por aí que eu vou começar. Por isso, o programa de hoje eu chamo-lhe Histórias de Família. E é uma história em 4 capítulos. Cada capítulo, uma geração. O primeiro capítulo vai se chamar José, o Lavrador. Segundo, Carlos, o Fotógrafo. Terceiro, José, o Político. Quarto, Carlos, mas eu a esse Carlos morto na flor da vida e tão tragicamente, eu a esse nem sei como hei de chamar. Vou chamar-lhe apenas Carlos o Último. Primeiro capítulo. José Farinha Relvas de Campos não nasceu aqui, parece que veio lá da Sertã, não era um homem rico. Eu tudo o que sei ao certo é que ele nasceu em 1791. Isto é importante, nascer em 1791. É um ano da Revolução Francesa. Reparem, quando este homem faz 20 anos, 1811, é tempo de invasões francesas. Quando este homem faz 30 anos, 1821, é o tempo da Revolução Liberal. Quando este homem faz 40 anos, 31, é o tempo da Guerra Civil entre miguelistas e liberais. É, portanto, um mundo em mudança em que toda uma sociedade cai em escombros. Praticamente todos os palácios derrubam, todas as herdades se vendem. E o Zé Farinha Relvas de Campos soube aproveitar a sua geração. Comprou, era muito trabalhador, era muito inteligente. Dizem que foi ele o primeiro lavrador do Ribatejo a comprar máquinas agrícolas para tornar a lavoura mais rentável e conseguiu ganhar muito dinheiro. Tanto que mandou construir um palácio que, visto de longe, até parece, eu tenho aqui, parece quase um paço real. E aqui, isto passava aqui a Estrada Real, que ia de Lisboa a Coimbra, aqui não havia uma hospedaria, não havia um teto para dormir durante a longa viagem. Pois bem, sempre que passava na estrada alguém assim importante, vinham os criados do Sr. José Farinha e ofereciam-lhe aqui teto e repouso. Dizem que a própria família real dormiu na casa do José Farinha Relvas de Campos.
Compreende-se que isso lhe tenha dado muito prestígio, mas não era só isso, não era só isso. É que ele, de facto, era de uma extrema bondade, chamavam-lhe o pai dos pobres. Quando Presidente da Câmara, quando entra o Código Administrativo em vigor, ele foi praticamente sempre aqui o Presidente da Câmara da Golegã. E depois tinha uma coisa, ele não quis meter-se em políticas. Ele morreu num tempo em que era sempre preciso estar do lado de cá ou do lado de lá. Pois bem, ele nunca foi nem pedrista nem miguelista. Ele nunca foi nem pelos franceses nem pelos ingleses. Ele nunca foi nem cartista nem setembrista. Ele nunca alinhou em nenhuma das fações que ferozmente se degladiavam no seu tempo e por isso foi querido de todos. Ele deixa uma enorme fortuna ao filho, o filho Carlos, para mim, dos Relvas, este, Carlos Relvas, é o maior de todos. Carlos Relvas nasceu em 1838. 1838, uma dúzia de anos antes da regeneração. E é uma das figuras mais brilhantes do romantismo português. Está aqui, junto de mim, numa fotografia tirada por ele próprio. É uma pose. Ele tinha encontrado a forma de fazer já estas fotografias. Era tão rico que já foi possível casá-lo com uma das senhoras, enfim, da grande sociedade portuguesa, com uma filha do Conde de Podentes. Eu não resisto a contar-lhes a história do Conde de Podentes, que é das tais histórias desconhecidas da história de Portugal e, para mim, lindíssima. O Conde de Podentes, ele não era, claro, não era conde nada, era Jerónimo de Azevedo, era um rapaz da Beira, andava na cidade de Coimbra, era liberal. Quando vêm as lutas liberais, ele vai decididamente para o lado liberal, faz uma guerrilha, anda na Beira, é acusado de matar, é preso, é julgado, é condenado à morte, a morrer enforcado, e vai para a cadeia, mas entretanto lá consegue que lhe comutem a pena de forca em prisão perpétua, no sertão de Benguela. Enquanto não vai para Benguela, está na fortaleza de São Julião da Barra. Simplesmente, ele já então é médico, e é um hábil médico. Na cadeia há muitas doenças, e ele consegue, com o seu trabalho enorme, acudir a toda a gente. E as doenças, como sabem, não caem só sobre os presos, também caem sobre os guardas. E ele, com a mesma solicitude e abnegação, enfim, trabalhava para aliviar as dores dos homens que o tinham preso e dos seus companheiros de prisão. O famoso e tenebroso Teles Jordão adoeceu e ele salvou-lhe a vida. E nessa altura o Teles Jordão, agradecido, disse: bem, Dr. Jerónimo, que diabo, você está aqui preso, você não é um mau homem, a gente vai pô-lo em liberdade. E aí o Dr. Jerónimo de Azevedo diz-lhe isto: não, eu estou aqui preso exatamente pelas razões pelas quais os outros aqui estão dentro. E, portanto, eu corro a sorte de todos. Aceito a liberdade que me querem dar, se aderem a todos os meus companheiros de prisão. De outra maneira, não. Bom, e é claro, estas condições naturalmente não foram aceitas e ele ficou na cadeia até ao dia em que as tropas liberais, no dia 24 de julho de 1832, entraram em Lisboa.
Saiu, era um médico hábil, casou com uma senhora muito rica de Coimbra, uma filha de um contratador de tabacos, Mendes, eu penso que seria um judeu, pelo apelido e pela profissão, contratador do contrato de tabacos, e tinha uma fortuna enorme. Pois bem, é a filha do conde de Podentes, filha única e herdeira da sua grande fortuna na Beira Alta, que casa com o Carlos Relvas. Carlos Relvas teve dela 5 filhos, vivia naquele palácio de que lhes mostrei há bocadinho, do qual só veio a ser expulso pelo filho. O filho, José Relvas, o político, tem realmente essa sombra no seu passado. Incompatibilizou-se com o pai, exigiu partilhas quando a mãe morreu, ficou com o palácio e expulsou de lá o pai. Então que o pai vem viver para aqui. Eu estou-lhes a falar numa casa que acho que em Portugal é única, com certeza. É um estúdio fotográfico, feita na primeira metade do século passado e que chegou quase intacta até hoje. Isto é um tesouro. Está lá embaixo um arquivo onde se guardam 14.000 negativos de fotografias de tudo o que aconteceu de importante em Portugal, de todos os lugares, de todas as pessoas do meado do século passado. Até tinha mais coisas, porque este Carlos Relvas era um galã, um homem que admirava tudo quanto era belo, tudo, naturalmente incluindo as mulheres. E imaginem que quando ele morreu, a segunda mulher, porque ele depois de estar casado com a filha do conde, casou com a governanta foi encontrar no arquivo 3.000 chapas de senhoras, digamos, despojadas de todo o vestuário. 3.000. Bom, naturalmente, a dona Mariana ficou escandalizadíssima e partiu as chapas todas. Dessa parte, só lá está o sítio. Mas as outras 14.000 estão lá e são um tesouro único em Portugal. Como, aliás, é tudo isto. Vejam logo o aspecto. Isto não é um palacete, é um estúdio fotográfico, onde ele realmente viveu. Simplesmente, a vida de Carlos Relvas, a vida pessoal, a vida doméstica, está muito longe de ser feliz. Muito longe. É uma vida até a merecer um grande escritor que a conte. Ele tinha 2 filhos, o José e o Francisco. Ele adorava aquele José talentoso, um bocado republicano, é certo, mas adorava o rapaz. Mal diria ele que o rapaz vinha a zangar com ele e a expulsá-lo de casa, a deixá-lo sem teto. Até ao ponto do outro filho, o Francisco, ter a mágoa de dizer o pai só gosta do Zé. O rapaz também devia ter algum desequilíbrio, com certeza, porque esta dor foi tão grande que o estrangulou e não o deixou viver. E o rapaz, aos 18 anos, suicidou-se. Ficou outra filha, a Clementina. Está aí um retrato da Clementina. Bom, e ao pai meteu-se-lhe na cabeça casar bem casada à Clementina. E casou, arranjou um belo marido, um médico, um senhor mais velho que ela, um senhor médico, o doutor Navarro. A pequena é que não queria casar por nada a este mundo, não queria, porque a pequena tinha uma afeição profunda pelo mordomo. Não era o mordomo, não era, enfim, era o braço direito do pai. Era um homem chamado Costa, um homem galhardo, um grande cavaleiro, que usava nas botas, sempre de botas altas, umas grandes esporas de prata, de roseta espanhola, e ela adorava o Costa. O pai não quis saber disso. Agora, uma rapariga casar agora lá com um criado. Não, senhor, casa é custo, doutor. Bom, estas coisas nunca dão bom resultado. Ela casou com o senhor doutor. Mas, no dia seguinte ao casamento,
o senhor doutor apareceu aqui numa carruagem à porta da casa do pai a pôr a mulher, a dizer que ela já não estava como quando veio ao mundo. E ao mesmo tempo o Costa, o tal maioral da casa, também bêbado e desgostoso, aí nas tabernas da Chamusca, gabava-se de que ela tinha casado com o doutor, mas o homem dela era ele o Costa. Isto acabou mal. Nessa altura ninguém soube como. O Costa misteriosamente desapareceu. E não se falou mais nisso. Bom, daqui a uns anos, não muitos, aquele palácio que lhes mostrei ardeu. Foi derrubado, está agora naquele chão, está a Câmara Municipal. Quando demoliam uma das últimas paredes, viu-se que na espessura da alvenaria, portanto emparedado, tinha sido sepultado um homem a quem ninguém tinha roubado nada, visto que ainda tinha um anel do dedo com o nome do Costa. Ainda calçava botas com grandes esporas de prata e tinha no bolso um relógio que marcava 3 horas, exatamente a hora que ele morreu. Mas essa história é realmente um melodrama romântico, porque o Costa desaparece, mas a Clementina enlouqueceu e não recobrou mais o juízo. Ainda há em Lisboa pessoas que se lembram de uma senhora de muita idade, com um véu preto para lhe esconder a face, que estendia a mão a pedir esmola à noite às portas dos teatros. Era a Clementina Relvas. Bom, o José Relvas é filho deste Carlos Relvas, é um homem de excepcional talento. Ele forma-se em letras em 1880 e veio a prestar grandes serviços ao Partido Republicano. Devo dizer que ele foi eleito para o diretório do partido em 1909, na véspera da proclamação da República, no ano anterior, e prestou verdadeiros serviços. Foi ele o primeiro ministro das Finanças da República. É ele quem acaba com a antiga moeda dos 1000 réis e adota o escudo. O escudo é hoje a moeda portuguesa porque José Relvas assim o escolheu. Eu estou agora a falar-lhes aqui, diante do retrato de José Relvas, o estadista da República, que é um homem eminente sob muitos aspectos. Ele chegou a ser presidente do Ministério, mas ele realmente não tinha vocação para o jogo da política partidária. Entendia que isso não era a melhor maneira de servir o país. E, desgostoso, veio viver para aqui. Era um homem com uma grande sensibilidade artística. Ele passava horas e horas entregue ao violino. Reparem como aquele óleo, aquilo era malhoa e é muito bom, mas como aquele homem que toca violino está profundamente triste. Aquele é uma caricatura, toca violino e tem asas. Malhoa sugere que ele é um anjo. Porquê? Porque é que ele é um anjo. A verdade é que esta casa é o espelho de um sonho de vida. Reparem como é curioso. A casa do avô, aquela fachada severa, quase neoclássica, e a fachada do neto, desenhada pelo Raul Lino, é o ideal de um reencontro
de Portugal com uma tradição arquitetónica que, aliás, não existia, porque essa coisa da casa portuguesa a Raul Lino só existe na mente do Raul Lino. Não há uma casa portuguesa. Há uma casa Beiroa, uma casa transmontana, a casa Minhota, o Monte Alentejano, a casa Algarvia. Mas não é isso o que José Relvas faz. Faz aqui uma casa com uma mistura de manuelino, de romântico, de gótico, de azulejo, de ferro forjado. É realmente o ideal de um nacionalismo nascente nas primeiras décadas do século. Esta casa, cuja fachada estão agora a ver, foi construída entre 1905 e 1909. Era assim que alguns portugueses sonhavam Portugal nas vésperas da República. É impressionante como a história se repete e as pessoas não aprendem as lições. José Relvas não aprendeu a triste lição da irmã Clementina e voltou a cometer o mesmo erro passados muitos anos. Eu há pouco disse que o nosso programa tinha 4 capítulos, que são 4 gerações. Estou agora a falar-lhes da última geração dos Relvas. Este é Carlos Relvas, o último. Era, como o pai, José Relvas, um artista de fina sensibilidade, um extraordinário pianista. Mas ele não quis casar-se. Passou os 18 anos e os 20, e os 24 e os 30, e quando ia nos 35, a família conseguiu impor-lhe um projeto matrimonial. Contra a vontade dele, num dia de setembro de 1919, foram à casa de uma ilustre família da região, pediram a noiva em casamento e o pai da noiva disse que sim. Carlos Relvas soube que estava noivo. Nessa noite esteve sentado àquele piano e tocou melodias de Liszt. E à noite deitou-se no seu leito e atravessou o crânio com uma bala. Desde então não houve mais música nesta casa. José Relvas chamou Columbano, que era o maior pintor do país, e sob a máscara de gesso moldada sobre a face do filho morto, mandou pintar este retrato e colocou-o junto do piano, que era quem realmente ele amava. E é aqui que acaba a nossa história de família.